com seus... Exato. Faço das palavras do Reinaldo aí chefe. as minhas. O Luiz Felipe, desde o dia que eu Nós estamos conheci, ficando que o velhos, Reinaldo me viu? apresentou, eu já identifiquei que era um colega fora da curva mesmo, viu? E estava 100% certo. E o Luiz Felipe só é motivo de orgulho É, para todos nós aí, desde o tempo de acadêmico lá de medicina nas ciências médicas. Então, Luiz, muito obrigado por ter aceito o obrigado a nosso você, chefe. convite. E vamos lá, então. Então, vamos lá, pessoal. Eu que agradeço, né? Eu conheci o professor. Na verdade, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que é até engraçado, eu acho que ninguém sabe, né? Vou ter que mudar a partir de amanhã. Mas todas as minhas senhas de computador, de e-mail, da internet lá da Santa Casa, refrativa 2010. Aí todo mundo pergunta assim, ai Luiz, por que você é sua senha refrativa 2010? Porque 2010 era o ano que eu ia acabar a residência e o fellow que eu ia fazer era de refrativo. Então, todas as minhas, eu já entrei, que eu acompanhava o professor Reinaldo 200 anos atrás nas ciências médicas, né? Então, aí era a coisa mais engraçada. Então, eu entrei para poder fazer refrativa, né? E um dia ainda vou acabar fazendo, para poder dar boas notícias aí e resolver a vida dos pacientes, que a retina é um pouquinho mais complicado, né? Em termos de resultado. Mas essa é um fun fact, né? Aí da minha história aí, que eu entrei no oftalmo para fazer refrativo. Eu não sabia mexer na lâmpada de fenda, mas eu sabia tudo de LASIK e PRK. Né? É interessante essa vida. Mas é igual eu sempre gosto de falar, eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, tá? Esse é o QR Code aqui do meu background aí, para quem não me conhece. Eu sempre gosto de falar que a refrativa ela é igual à gravidez, né? A gravidez é uma coisa que tem que dar certo, né? Então, a gente ficou grávido, a gente tem resultado, a mãe fica feliz, o pai fica feliz, a família fica feliz e todo mundo, os amigos ficam felizes e faz conta, espera um dia, 2 dias, uma semana, já está na 23ª, sexta, 30ª e vai chegar o dia. O pai que nunca tirou foto na vida começa a tirar foto, o marido começa a pensar que vai ser pai, e aí vira aquele negócio, vira um evento gigantesco, familiar, de todo mundo, né? E aí, na hora lá do parto, o pai está lá, normalmente vai desmaiar, né? Tem um interno aqui que está segurando a mão da moça, né? A paciente sofrendo e a obstetra estressada, né? Porque uma das áreas de pessoa mais estressada que eu conheço na face da Terra é obstetra. Obstetra e neonatal, né? Pediatra neonato. Por quê? São casos extremamente graves, né? Ninguém está preparado para um RN passar mal, né? O menino tem que nascer bem, bonitinho, já arrumado para tirar foto ali na hora, né? E é isso que se espera. E o resultado é sempre o sucesso. Então, a gente sabe que a refrativa é isso, né? Você está trabalhando com paciente, e não só a refrativa, tá? Hoje a gente tem espectros da faco-refrativa, a própria refrativa, os anéis novos que foram criados aí para alta miopia. Então, assim, a gente tem vários aspectos da cirurgia que o paciente não aceita mais. Ele vai operar de catarata, ele já acha que vai ficar sem óculos, né? Eu não vou, doutor, eu quero operar para não enxergar, quero enxergar bem para perto, para longe, de dia, de noite. Eu sou piloto, eu quero ficar bem, né? O famoso, vou fazer concurso para a polícia, para a aeronáutica, para o exército, eu preciso de enxergar 100%, eu quero fazer um PRK, né? Até porque durante muito tempo o LASIK era bloqueado dos concursos, né? Não sei se já mudou, mas o PRK ainda é aceito. E aí você tem aí várias entrevistas, né? Que você coloca a taxa de sucesso de uma cirurgia refrativa de 98%. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque começa a virar até uma relação, como é que a gente diz no direito, da defesa do consumidor. Tá? Então, você é como entrega um resultado, deixa de ser meio para passar para fim. Então, isso é uma coisa que você tem que ter muita
tem que ser uma pessoa muito safa para poder abordar isso com o paciente, porque mesmo tendo 98% de sucesso, eu mesmo falo, né, que nem opero refrativo, eu falo, poxa, essa é uma das melhores cirurgias da medicina. Isso é muito bom, o resultado é fantástico, então você acaba querendo ou não induzindo uma promessa para o paciente, né? E ele já vem animado, ele fica mais animado ainda, né? E a gente sabe que nem sempre é assim, tudo na vida pode complicar, infecção existe para tudo quanto é lado, azar existe, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? E aí o pessoal sempre faz bullying comigo, né? Por que eu vou falar de retina num pré-operatório de faco refrativa ou de refrativa se o meu paciente é 20/20, né? Que retina é 20/20? Não existe isso, né? Nem o Congresso de Retina 2020 deu certo. Foi ano de pandemia, o Congresso não existiu. O Congresso 2020 foi em 2021. Não sei se vocês souberam disso, né? Então, você vê que retina com 2020 realmente é uma coisa que não acontece muito. Né? Isso aí é o que o pessoal pensa da gente, né? Retina é o CTI do oftalmo, é só paciente cego. Não é bem assim, né? A gente sabe que a avaliação da retina pré-operatória é muito importante para o resultado final da cirurgia refrativa, né? Seja faco-refrativa, seja cirurgia refrativa mesmo, de ablação a laser, né? Por quê? Porque a mácula é onde os problemas vão acontecer. E aí, baseado nisso, você vai escolher uma lente. Se é uma lente já tem uma alteração de mácula, você vai fazer uma lente difrativa, que vai dividir a luz ali em 2, 3, 4 vezes, né? Então, o paciente já tem uma dificuldade no contraste e você vai dividir a luz, esse paciente vai ficar com queixa depois, né? Um paciente que na penumbra e no escuro não vai ficar legal. Então, você tem que avaliar bem a mácula para poder você saber o que fazer, o que indicar. Às vezes tem uma MER. Eu vi uma paciente hoje, né, da doutora Carolina Schwantz, não sei se ela está aí. Ela estava acompanhando essa paciente, a paciente tinha uma MERzinha, né, uma MER grau 0 de Guess, uma MER grau 1 de Goveto, que a gente chama. E aí passou um ano, a paciente voltou, hoje ela estava com um buraco lamelar. Então, assim, não dá para você correr o risco de botar uma multifocal numa paciente dessa, porque na hora que evoluir, vai mudar a dioptria, vai alterar a qualidade de visão dela e ela vai ficar insatisfeita com você. Então, realmente, a gente tem que fazer um controle bem legal, né? A grande preocupação do médico em geral com a cirurgia, ele acha que é porque o paciente é míope, né? E o paciente, por ser míope, ele vai ter rotura, e então eu tenho que fazer laser porque o problema vai ser descolar a retina, né? Mas a gente sabe que, por incrível que pareça, não é isso, tá? O paciente que quer descolar a retina, ele vai descolar por ele mesmo, tá? Não é a cirurgia em si, principalmente o PRK, que é muito não faz aquela pressão que o microcerato faz no LASIK, né? Então, não é. O negócio de descolar é o paciente já ter lesões prévias da miopia e aí você não fazer a barreira direitinho. Então, o que acontece? Se o paciente desse descola, até você provar e falar que não foi a cirurgia, muitos estresses vão acontecer. Então, hoje em dia, poxa, a gente tem tecnologia, tá, gente? A gente tem, isso aqui é uma foto wide field da da Optus. A gente tem o Califórnia e o Daytona, né? O Daytona faz só retino e autofluor e o Califórnia faz anjo e docenina. Então, hoje, uma foto dessa aqui, qualquer lugar em Belo Horizonte, hoje você consegue, não é difícil, tá? E aí você mostra para o seu paciente, olha, você é míope, você não tem estafiloma aqui no polo posterior, tá? Então, você vai mostrar para ele aí que o polo posterior aqui está legal,
né? O nervo óptico dele não tem glaucoma, né? Mas que aqui na periferia dele, olha, ele tem branco sem pressão, né? Esse branco sem pressão é um fator de risco para descolar a retina. E na hora que você olha dentro do branco sem pressão, ó, você tem um látice, tá? Dá para a gente ver aqui com detalhe o látice, e o látice com uma rotura. Então você vai chegar para ele e mostrar, olha, eu tenho aqui um látice com uma rotura, eu preciso de cercar o laser, e tudo bem. É muito mais fácil, eu lido muito com segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu tenho um sofá. O doutor Arnaldo conhece bem, a gente está junto lá muitas vezes. Então, o paciente senta no sofá, eu mostro para ele no CT o seguinte, olha, essa é a membrana, essa é a DMRI, essa é a distrofia. Você tem isso. Você está entendendo? O seu problema está aqui. E é isso. O paciente sai entendendo o que ele tem. E aí facilita um pouco o controle da doença. Tá? Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né? Então, às vezes, você pode ter lesões benignas aí, ó, igual a gente tem aqui, ó, as lesões, essas lesões benignas, que até me fugiu o nome aqui agora. 10% das pessoas têm degeneração microcística da periferia, 10% das pessoas têm, e que é completamente benigna, que você não precisa de fazer nada, né? Você vai mostrar para o seu paciente. Ou então você vai mostrar uma coisa mais séria, né? Por exemplo, esse caso aqui, ó, que teve uma hemorragia vítrea, né? Que tem várias roturas. Quando você olha aqui no cantinho, você vê aqui do lado uma rotura grande, né? Operculada, com hemorragia vítrea. É um paciente que tem alta chance de evoluir mal no descolamento da retina, né? Então, essas coisas aqui, facilmente a gente mostra, o paciente entende e é tranquilo. A gente pode ter drusas periféricas também. Aqui no caso, olha lá, degenerações reticulares, que a gente vê aqui na periferia, é comum no paciente mais idoso, né? Então seria no caso uma faca refrativa. Você tem essas lesões, mas graças a Deus a mácula é boa, então não corre risco de precipitar aí uma membrana neovascular, né? Então são coisas que a gente tem que preocupar hoje em dia, tá? E até mesmo se o paciente é automíope, se ele fez um tratamento correto, né? Ele fala assim, ó, doutor, eu tive aqui rotura, fiz o laser, mas está tudo bem, tá cercadinho, pode operar sossegado. Ou então, às vezes, chega num colega mais despreparado e tem um laser igual esse aqui, aí você vai falar, olha, nós vamos ter que fazer seu laser de novo, a retina está toda descolada, levantada aqui, então a gente vai cercar, esperar mais um pouquinho até você poder operar. Nós vamos tratar aqui, olha, esse disco seu é um disco um pouco suspeito para glaucoma, vamos fazer um OCT aqui para a gente poder ver, né? Operar refrativa muda muito a biomecânica da córnea, né? A gente sabe que o olho ele tem muito colágeno tipo 1 e tipo 3, né? Então, quando você fala que um paciente que tem uma alteração corneana, ele tem mais chance de ter glaucoma, é porque, do mesmo jeito que o colágeno tipo 1 e tipo 3 da córnea dele é ruim, o colágeno que forma a lâmina crivosa, a lamina e as tubulinas ali na lâmina crivosa, são 10 camadas, ele também é ruim, ele também é mais frágil da esclera, e com isso ele machuca mais as fibras nervosas. Então, não é só a parte fina, é a consistência do colágeno dessa córnea mais fina também está relacionada à progressão do dano glaucomatoso, tá? Então, essas coisas são importantes da gente dizer aí para os pacientes hoje em dia, que o paciente quer ter ciência de tudo, né? A gente tem aí degenerações paving stone, né, completamente benignas, que às vezes o pessoal confunde achando que é látice, mas não tem nada a ver, né? Ou então a gente pode encontrar pacientes assim, né? Eu tenho uma residente que eu gosto muito dela, que tá, o sinal está até fugido de mim, que o exame dela do fundo de olho é exatamente assim, né? Então, é uma paciente que eu tenho que tratar primeiro. Eu tenho que fazer o laser, aí eu vou, trato com carinho. Ela é uma paciente jovem, então ela ainda tem o vítreo um pouco aderido, eu não posso soltar esse vítreo de uma vez. Eu vou cerco lesão por lesão, depois eu faço uma nova hora serrata.
e trato do paciente bonitinho, e se ela quiser operar lá os 3, 4 graus de miopia que ela tem, ela vai poder com tranquilidade, né? Mas a gente, às vezes, olha lá, pega um paciente desse com lesão da base vítrea, né? A gente tem alterações do colágeno, o vítreo também tem colágeno. Tem colágeno tipo 2, que é o mais comum, e tem colágeno tipo 9. O colágeno tipo 9, ele é como se fosse um encatamento. Sabe quando você vai fazer um macarrão? E aí, o macarrão, ele gruda inteiro e forma uma paçoca. É isso que acontece com o vítreo, né? Quando o vítreo perde essa camada, por isso que quando a gente vai fazer um macarrão, você coloca bastante óleo para poder ele não misturar um com o outro, né? Você não pode cozinhar o macarrão demais. No olho é a mesma coisa. Com o passar dos anos, essa camada que envolve o colágeno tipo 2, que chama-se colágeno tipo 9, ele vai se perdendo, e aí forma condensações, e com isso vai puxando e descolando a retina, e você tem que tratar, né? Não dá para deixar um paciente igual esse aqui, você tem que ajudar o cirurgião refrativo a induzir qual tipo de cirurgia ele vai fazer, conversar sobre a técnica e tudo. E muitas vezes o paciente, você faz um mapeamento rápido ali, o paciente mal dilatado, olha lá, como que é interessante, né? É o mesmo paciente, se você observar bem, olha, tem essa rotura aqui, o laser. Na hora que você faz uma foto ampliada, você vê que as lesões são muito mais extensas do que essa foto aqui, né? Então, hoje em dia, a gente tem tecnologia para entregar o melhor, né? Então, pensar bem aí antes de avaliar seu paciente, tá? Às vezes pode ser um buraquinho pequenininho, às vezes pode ser um paciente com múltiplas roturas mais graves, né? Que é um paciente que tem muito mais risco. Aí você vai lá, faz o laser, trata, e vai dar tudo certo, não tem problema. O problema é quando chega um quadro dramático igual esse aqui, né? Às vezes o paciente vai lá fazer uma avaliação de retina com você, você faz o ACT, ele está vendo uma mancha, aí você vai ver, está tudo descolado, né? Já me aconteceu isso. O paciente foi ser avaliado, na hora que a gente foi avaliar, pediram um ACT e ele estava com a retina toda descolada. Aí a gente levou para o colega e falou, olha, o paciente está aí com a retina descolada, vou ter que operar primeiro, né? Não tem jeito. Então, são essas coisas aí que a gente precisa de entender, né? Uma rotura gigante também não é dificuldade para ninguém, isso aí vai ser facilmente solucionado, tá? Muito bem. Ou outras lesões que são relativamente benignas, né? Você vê aqui uma retinosquise, ok, tudo tranquilo, mas na hora que você olha superiormente ao lado dela, você tem aí uma rotura superior aqui, né? Então, esse probleminha aí. Aqui já uma retinosquise inferior, também sem nenhuma lesão. Ou então, uma lesão periférica por outro motivo, né? O paciente vem aí com anemia falciforme e lesão periférica, né? Então, a isquemia periférica toda aqui. Então, são coisas que a gente espera encontrar aí nos pacientes. Quando você faz um LASIK, você tem ali o microcerátomo e, invariavelmente, o microcerátomo ele faz uma pressão no olho, né? Em torno de 60 dioptrias, de milímetros de mercúrio aí. E essa pressão, na hora que descomprime, ele chacoalha o vítreo, né? E esse chacoalhar do vítreo, junto com o próprio laser, pode fazer com que você tenha aí um pouquinho mais de descolamento do vítreo, né? Você traciona aquelas áreas previamente doentes e aí você acaba tendo problema, tá? Então, existem relatos desse tipo de coisa, mas o descolamento em si na cirurgia refrativa não é problema, tá? O problema vai ser quando você tem uma lesão prévia que você não identificou. Esses aí são os vários artigos que falam sobre isso, que na verdade não tem muito a ver com a cirurgia em si, mas mais com o paciente, tá? Igual eu falei para vocês, ok? Muito bem.
Além disso, a gente tem umas coisas mais sérias, né? Que é quando a gente tem doença da retina, que às vezes passa despercebido. E esse, às vezes, às vezes que é importante. Então, os artigos falam que você pode, numa biomicroscopia habitual, você pode deixar até 25% das vezes passar alguma alteração da retina. Então, não é uma coisa pequena, simples, né? Que a gente pode desprezar. E existem vários artigos sobre isso, tá? É uma coisa bem estudada, principalmente agora na onda da faco refrativa, tá? Então, esse aqui é um estudo bem legal, que foi o último estudo relevante que eu vi. Eu fiz a pesquisa na PubMed ontem, para ver se tinha alguma coisa mais atualizada para vocês, e eu botei tudo aqui do que tem mais atualizado. Então, por exemplo, o pessoal olha e vê aqui, ó, foram avaliados 1.000 e tantos pacientes, 140, 200 pacientes, para ver quantos por cento desses pacientes, que eram para faco refrativa, que tinham alguma alteração de mácula, né? Então, se você olhar aqui na maior corte, que é a corte chinesa, aqui, olha, 25% dos pacientes tinham alguma alteração macular, né? Os outros casos aqui, esse caso aqui, por exemplo, da Áustria, eu achei até um pouco estranho, né? 54% dos pacientes tinham alteração macular, provavelmente deve ter uma população mais velha ou de diabéticos, algum viés específico para ter uma incidência tão alta, né? Mas, poxa, se a gente pegar uma média, né, de entre 25, vai dar ali, a gente pode fazer 15%, 15% é um valor bem grande, né? É um valor que foge aí do nosso P de 5%, que é o que a medicina avalia. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? E essas alterações de mácula, elas são variadas, são oriundas de várias coisas, né? Então, a gente pode ter aqui uma crescente miópica, né? Que muitas vezes o pessoal confunde com estafiloma, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A crescente miópica é só um reposicionamento do disco. Em vez dele ser a inserção perfeitinha, a inserção dele é inclinada. E aí, com isso, você tem aí uma área sem nervo, né? sem neurônio, que não tem correspondência cerebral. Esse artigo aqui, ele mostra isso. Né? Isso aqui é a representação cortical no cérebro. Essas áreas claras aqui não têm representação cortical e bate direitinho com a crescente. Tá? E na hora que a gente faz o ACT, isso é nítido, né? A gente consegue ver direitinho que não tem aqui a retina no lugar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o paciente que vai ser operado é um paciente desse aqui, né? É um paciente que tem uma crescente miópica, ele tem um fundos miópicos, ele tem a gente vê claramente aqui uma área mais clara do fundo do olho com uma área mais escura. Então, a área mais clara é onde o EPR está mais esticado. Então, ele tem um grau maior, uma dioptria maior, porque esse lugar é mais profundo. Então, existe um astigmatismo retiniano aqui, né? Que vai ser pouco importante na refrativa, especificamente, porque ele está fora da mácula, mas a gente vai ver alguns casos que esse astigmatismo ocorre na mácula, e aí ele passa a ser mais relevante, né? Então, aqui, por exemplo, ó, é um caso de um paciente automíope, né? Você vê que ele tem aqui a coroidose miópica, né? O fundus tigroide, que a gente chama, dentro da classificação da miopia, tá? Tem a crescente miópica ao redor, e ele tem um estafiloma no polo posterior. O estafiloma é essa mudança da esclera, né? Então, na hora que você olha, a esclera está toda alterada, ela fez um bico, né? Mas esse paciente aqui, ele é 20/20. Por quê? Porque a mácula está deitada no fundo do estafiloma. Então, ela está alinhada, ela está retinha. Ok. É um paciente que não vai ter visão ruim, tá? É um paciente que está bem tranquilo, a gente não vai ter problema. Mas a gente vê aqui, ó, o vítreo dele é anômalo. Ele está solto, a gente vê aqui por cima parte do vítreo, né? Soltou do polo posterior primeiro, o que não é o comum, né? Aí agora a gente já começa a ter umas alteraçõezinhas. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, se a gente olha nesse paciente da foto A, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente poder ver com mais tranquilidade o que eu estou falando para vocês.
Vocês conseguem perceber que a metade de baixo da mácula ela tem os vasos da coroide visíveis? E a metade de cima não tem? Que a fóvea está um pouco até deslocada, né? Ela está longe aqui do eixo, que é o normal. Então, essa metade de baixo, onde tá os vasos da coroide estão visíveis, é um olho mais esticado, ele é mais profundo. Tá? Então, isso mostra para a gente que a fóvea está no estafiloma. E essa região de cima aqui, ela é uma região que é mais próxima da curvatura normal, da curvatura normal do olho, do olho métrico. Tá? Então, por isso que tem essa diferenciação. Então, muitas vezes, só de você olhar o fundo de olho, você já sabe claramente, ó, esse paciente aqui é um paciente que vai me dar problema, porque a divisão está em cima da fóvea. Ou, não, é um paciente que não vai me dar problema. Esse aqui da letra D, por exemplo, já é um paciente de alto risco, né? Ele tem um estafiloma muito profundo, que é esse aqui da letra E, e ele tem doença plus, né? Dentro da classificação da miopia, a gente tem a classificação C1, 2, 3, 4 e 5, e a doença plus, que é a membrana neovascular, e os Laker cracks. Né? Então, aqui eu vejo que tem Laker cracks. Se tem Laker cracks, que são roturas na membrana de Bruch, esse paciente tem muito mais risco. Qualquer traumazinho, ele pode fazer uma membrana neovascular. Então, é um paciente que eu não faria um ASIC, por exemplo. Né? Eu pediria um PRK para ele, por quê? Porque, às vezes, só de fazer a compressão e a descompressão, ele pode fazer uma membrana e aí atrapalhar o resultado da sua cirurgia. Tá? Então, são coisas que a gente tem que avaliar sempre. Todo alto míope tem estafiloma posterior? De jeito nenhum. Né? Você pode ter o que a gente chama de miopia de índice. Às vezes, a sua curvatura da córnea é diferente, às vezes, o seu cristalino é diferente, e às vezes o seu olho é todo comprido. Né? Então, se o olho é todo comprido, igual esse olho aqui, por exemplo, ó, ele não chega a ter uma deformidade na esclera. Ele é simplesmente todo longo. Né? Então, a gente vê aqui ó, que ele segue a conformação meio esférica e vai dar uma visão um pouco melhor. Né? Então, o estafiloma é isso aqui, essa deformidade que a esclera dá e que, se está dentro da fóvea, gera um grau muito maior. Né? Então, na hora que a gente olha através da ressonância essas modificações no globo ocular, a gente percebe a importância. Então, o olho B é um olho normal, o olho C é um olho alongado, mas dentro da normalidade. Já os olhos D, E e F são olhos com grandes estafilomas posteriores. Você vê que o comprimento axial é absurdamente grande, né? Então, a gente vê que realmente é um problema. E Curtin foi o cara que definiu esses estafilomas, ele classificou esses estafilomas para nós. Os estafilomas simples, que é do 1 ao 5, são aqueles estafilomas únicos. Pode pegar mácula, pegar disco, pegar só mácula, ou então só disco. Né? Então, esse paciente aqui, por exemplo, ó, ele vai ter um degrau perto da fóvea. Né? Não vai ser na fovéola, mas vai ser perto. Então, os meninos às vezes não entendem. Esse paciente tem menos 3, mas você faz o comprimento axial dele e dá um comprimento axial de 30, porque o estafiloma dele está nasal ou está inferior. Né? Então, é interessante, principalmente na hora de você fazer uma faco refrativa e calcular alívio. Né? Um paciente desse, você não pode correr risco de fazer uma lente, um cálculo com ultrassom. Você tem que fazer um cálculo com medida de OCT para chegar lá na fóvea, ter certeza que está na fóvea. Né? Então, tem que ser um biômetro top. Né? O Anterion, por exemplo, a gente tem um da Heidelberg. Né? Eu sou fã da Heidelberg, não tem nem dúvida. E o Anterion agora é um OCT de segmento anterior que veio aí para superar o Pentacam, AXL, muito. Tá? Então, quem não conhece aí a tecnologia do Anterion, vale a pena dar uma olhada lá na iHome. Tá? Pede para o Antônio mostrar para vocês aí o que é o Anterion, que é um aparelho legal que chegou agora aí para o segmento anterior. E aqui a gente vê aqui a parte posterior, que é quando mistura mais de um estafiloma, um dentro do outro, que é o que a gente chama de estafiloma misto de Curtin. Tá? Então é um que pega mácula e disco, é como se fosse 2 abaulamentos. Né?
que dificulta muito e realmente a visão aqui vai ser bem prejudicada pela anatomia, tá? Então, olha lá para você ver. Quando a gente tem um estafiloma único, fica mais fácil essa mancha alaranjada aqui, ó. Eu mostro para vocês, ó. Tá vendo? Olha como é que a cor da retina é diferente. Na hora que ela passa para cá, ela muda a cor. Os vasos da coroide são muito mais visíveis. Isso não é por acaso. Isso é porque a retina é mais fina, porque o estafiloma está ali, tá? Esse estafiloma ele pega toda a mácula, né? Mas olha lá, tem uma membrana neovascular na foto, uma mancha de Fuchs, né? Então, é um paciente que não vai ter uma visão lá 100%. Esse aqui já é um paciente que tem 2 estafilomas, inclusive tem uma mácula em dome shape, né? A gente sabe que existe essa mácula em dome shape, vou mostrar aqui para vocês. Tem um estafiloma aqui, tem outro estafiloma aqui. Então é como se fossem 2 cumbuquinhas que foram unidas pelo meio. Esse meio aqui é uma elevação da própria esclera, tá? E com isso, o EPR ele fica menos nutrido. E por ele ficar menos nutrido, ele vai tendo uma incapacidade metabólica. E com isso, ele não consegue absorver o líquido da retina. E aí a gente tem um descolamento seroso, que é o que a gente chama de maculopatia em dome shape, né? Que esses pacientes estão mais susceptíveis. Então, é importante avaliar, ver por quê. Porque, às vezes, ele tem uma sequela de maculopatia em dome shape, ele vai ter... Então, tem que orientar essas coisas bem direitinho, né? E os casos aí mais emblemáticos, né? Igual esse paciente aqui tem um estafiloma misto, gigante, né? Pegou disco, pegou macro e um estafiloma dentro do outro. Na hora que você vai fazer aqui a ressonância, ó, você vê o primeiro e o segundo, né? Então, você vê assim que realmente é um olho que é muito difícil de você dar uma visão de qualidade, né? A mácula, nesse caso, está aqui, ó, né? A fóvea, ela está aqui, onde está a seta. Então, realmente é muito difícil de você conseguir. Imagina essa foto D aqui, olha. É muito complicado você conseguir equalizar um grau para esse paciente, porque aqui ele é muito mais míope, aqui ele é muito mais míope, e aqui é o ponto que ele enxerga na favela, né? Então, ele sempre vai ter uma visão muito disruptiva, né? É muito complicado você dar uma visão de qualidade para um paciente desse. Ok? Muito bem. Agora, nem tudo é tão ruim, né? Às vezes você pode pegar um paciente igual esse aqui, olha, você fala com ele, tá bom, tem um estafiloma, mas o prognóstico é bem legal, né? Aqui já são casos mais complicadinhos aí. E por que eu tenho que saber isso, né? Por que o refrativa, o pessoal do segmento anterior, quer saber isso? Porque isso vem associado a alguns problemas. O descolamento do vítreo, ele é uma coisa que pode acontecer no seu paciente novo, de meia idade, ou do paciente mais velho, e que pode gerar lesão da mácula, né? E essas lesões podem ser uma tração vitromacular, ela pode ser uma esquise miópica, né? Eu sempre falo com os meninos, todo paciente automíope tem que fazer OCT peripapilar. Por quê? Porque eu quero ver se esse paciente tem uma esquise miópica. Se tiver, eu tenho que acompanhar. Por quê? Porque ela pode descolar e ameaçar a fóvea. Então, é um paciente que tem que ficar perto de mim, porque só dá para ver isso com OCT. Então, pode fazer um buraco, igual está aqui, né? Um pseudo-buraco, na verdade. Ou então fazer um quadro ruim, igual esse da esquise miópica, né? Com dome shape, né? Que é super difícil de operar. Você tem que colocar um buckle posterior para poder a retina chegar no lugar, né? Então, são casos mais complicadinhos aí. Né? Aqui a mácula em dome shape, bem clássica, né? Muitas vezes a gente faz o OCT, se a gente faz só na horizontal, ele não pega a mácula em dome shape. Então é sempre bom fazer na horizontal e na vertical, tá? Para você não passar batido aí uma mácula em dome shape. Aqui é a esquise miópica, né? Em vários níveis. Isso acontece por causa do padrão do descolamento do vítreo, né? O padrão normal é esse aqui de cima, que o vítreo é mais aderido no disco e mais aderido na fóvea. Então ele vai descolando do resto e descola por último na fóvea e depois no disco, né? Já no paciente míope com estafiloma, ele vai descolar o polo posterior primeiro e
que vai ficar com vítreo aderido aqui ainda na região da borda do estafiloma. Então, isso faz com que crie uma tração, né? E essa tração permaneça, daí que vem a estise miópica, né? Então, esse paciente tem que ser acompanhado, tá? Tem que ficar sempre de olho. Ah, mas a biometria já vem com a CT. Ótimo, parabéns, tem que vir mesmo, né? Mas eu tenho que olhar a retina. Por quê? Às vezes tem uma MER, às vezes tem um edema cistoide, o paciente operou de catarata e aí vem o edema cistoide logo no pós-operatório, o Irvine Guess, o paciente ainda está 20/20, mas você já começa a tratar para ele não ter queixa, vira e mexe, a gente pega paciente assim, né? A gente sabe que o edema, ele acontece em muito mais pacientes do que a gente trata, né? E se a retina já é ruim? Nossa, eu estou vendendo, o que a gente falou, a gente está vendendo um resultado, né? A cirurgia refrativa, faca refrativa, o paciente tem que saber o que ele o resultado que ele pode chegar. Não adianta, né? Você tem que falar de novo, mostrar, olha, sua retina já é ruim, então não vai ficar 100%, só está entendendo, porque senão vai dar problema depois, né? Então eu preciso de informar, eu gosto sempre de mostrar, mãe, pai, filho, sobrinho, cachorro, todo mundo, olha, tá aqui, tem isso, vamos fazer assim, vai ficar assado, tá? Eu tenho um caso emblemático, que é uma família de médico, inclusive, que são pacientes do meu pai, que são pacientes meus também há pelo menos 15 anos, e esse paciente, ele tem um buraco macular do olho direito, não quis operar da retina, o olho esquerdo é 20/20, e ele começou a fazer um glaucoma secundário ao cristalino. O ângulo foi fechando e a pressão foi subindo. Ele tinha uma pressão de 13, aí passou para 17 e chegou a 24. E aí eu falei, olha, você está vendo isso aqui? Esse paciente, você está com uma pressão alta, né? E tal. Aí expliquei que ia operar catarata pelo cristalino, por causa do glaucoma. No pós-operatório, o pessoal veio me questionar, o filho veio me questionar, mas ele operou, mas a visão continuou a mesma coisa. Eu falei, olha, a gente operou, não foi por causa da visão, né? A gente operou por causa do glaucoma. Eu mostrei na lâmpada de fenda, olha aqui, ó, você está vendo a câmera anterior? Olha como é que essa câmera aqui é rasa. E essa aqui é profunda. Então, aqui a pressão está de 24, essa depois que operou foi para 12. Aí ele entendeu. Então, mesmo você explicando, né, muitas vezes o paciente tem dificuldade. E aqui a gente sabe, né, que as linhas multifocais diminuem o contraste, que são lentes difrativas. As doenças da mácula vão atrapalhar, né? A incidência de maculopatia é mais alta do que a gente consegue. Então, são coisas que a gente precisa de estar sempre atento. Então, essa aqui é um estudo legal que mostra o seguinte, né? Mesmo sendo examinado por especialista, as alterações de mácula mudaram a conduta, né? Então, ou mudou a cirurgia ou fez um consentimento, mudou o termo de consentimento, tá? Agora, na voga da maculopatia solar, né? Nossa, já estou cansado de ver maculopatia solar. Todo dia chega uma, já até perdi as contas. Aqui você pode ter uma sequelinha, né? Aí o paciente vai falar, doutora, eu tenho uma manchinha aqui no centro. Tem mesmo, ó. Ela aqui, ó. Sequela de microburaco, sequela da maculopatia solar do eclipse, mas ele não vai lembrar que ele viu o eclipse sem lente, né? 20 anos atrás, não vai lembrar. Ou então, às vezes, tem um buraco pequenininho que você deixou passar batido, uma atração vitromacular, um pad na fóbia, né? Então, são várias pequenas alterações aí que pode passar batido. Então, que eu gosto sempre de lembrar, a cirurgia refrativa é o estado da arte da oftalmologia, né? É a cirurgia que dá o melhor resultado, é a cirurgia que o paciente fica super bem, é um espetáculo, né? Então, a gente precisa de garantir esse sucesso quando é possível e quando não é possível informar previamente, né? A gente tem paciente de todos os tipos, né? A gente tem paciente que é 20/200 e está feliz, porque ele era conta-dedos, consegue 20 anos com a catarata e está fazendo ultrassom 2D. Do mesmo jeito que eu tenho um paciente que vai me pagar R$1.000 na consulta, mas não quer esperar 1 minuto de atraso, e ele quer ultrassom, né? Eu conto isso sempre. Eu tenho um paciente
que ele é meu paciente já tem 15 anos, desde que eu comecei, mas quando a gente começa, a gente é novinho, né? Eu cheguei para ele, ele é dono de um banco, e aí eu cheguei para ele e falei, olha, o senhor está com glaucoma. Ele olhou para mim e falou, estou com glaucoma, com glaucoma. Ok, passei o remédio para ele, não falou nada comigo. Aí ele pegou o avião dele, foi lá em São Paulo, no Remo Suzano, e falou assim, doutor Remo, eu vou ficar cego, eu tenho glaucoma mesmo? Ele falou, não, tem glaucoma, mas você não vai ficar cego, fica tranquilo. Ele foi, voltou e continuou o acompanhamento comigo desde então, né? Mas esse é um tipo de paciente que não está preocupado, ele quer o melhor. Ele só me pergunta se isso é o melhor? Então pronto, né? Então a gente tem todos os tipos de paciente, né? Então, e isso a gente tem que oferecer o melhor para cada um, né? Sempre lembrando que a cirurgia refrativa é o estado da arte, né? E quando a expectativa é alta, a frustração é maior ainda, né? Então, é importante a gente lembrar isso, tá? Então, o sucesso da cirurgia depende do cirurgião, mas depende muito mais da avaliação pré e pós-operatória, tá? Então, o que eu gosto de deixar de mensagem para você? A avaliação da mácula é sempre importante, principalmente quando você quer entregar resultado, tá? Então, cirurgia refrativa e faco refrativo, tá? O OCT de rotina, antes da cirurgia de catarata, para mim é essencial. Antigamente a gente não tinha OCT, era difícil, mas hoje a gente tem OCT em qualquer canto, né? Então, não tem porquê o paciente não ser documentado, né? Não tem porquê. E são essas duas coisas que eu gosto de falar, né? Então, mas Luiz, eu faço 20 cataratas por semana, é muito paciente, eu tenho que mandar, dá trabalho. Pô, então escolhe. Paciente que não é 20/20, você pede um OCT, alto míope, né? Lembrando que uma biomicroscopia bem feita, você pode ter até 25% de erro, tá? E na dúvida, tem o seu colega na clínica, o oftalmo é muito isso, né? A gente tem uma clínica bem completa, então você tem seu retinólogo na própria clínica de referência, não custa nada você pedir para ele avaliar e te dar um real PI, que é o que a gente já faz com uma certa frequência, né? Então, pessoal, era isso aí que eu tinha de passar de mensagem para vocês aí. Agradecer a todos aí a presença, né? A presença online, né? Mas é muito legal estar aqui com vocês. Então, Luiz, parabéns, Pergunta? brilhante, como sempre. Esse é um dos pontos altos do nosso fellowship de cirurgia refrativa, justamente chamar os colegas mais competentes e mais aptos para poder nos auxiliar. E, como o Luiz já comentou, é imprescindível que o cirurgião de cirurgia refrativa e ótica cirúrgica, e faco, e ceratocone avalie a retina do paciente previamente ao procedimento cirúrgico. Você não precisa ser retinólogo, você não precisa fazer um fellowship de retina para poder fazer isso. Você pode encaminhar lá para o Luiz Felipe, para algum outro retinólogo lá da sua cidade, que certamente Claro. essa avaliação pré-operatória é imprescindível e tem que ser realizada. Ok? Então, Luiz, E a parabéns. gente já formou muito retinólogo Reinaldo, aí no Brasil, então tem muita gente aí boa que pode avaliar em qualquer canto do Brasil aí. eu sou retinólogo Parabéns, também, Luiz. mas eu prefiro, todo paciente meu que eu vejo alguma alteração de periferia, avaliar junto lá com o Felipe. Ok? Então vamos lá, Reinaldo. É, Parabéns, Luiz Felipe. Realmente, você deu uma aula excelente, voltada para aquilo que nos interessa, que é a orientação pré-operatória como controle, como exame fundamental de um paciente que vai ser submetido à cirurgia refrativa. A gente não pode esquecer, gente, que cirurgia refrativa, como até o Luiz já colocou, é uma cirurgia de fim, não é uma cirurgia de meio. Hoje tem que entregar resultado. Mais ou menos, talvez as duas únicas áreas da medicina que sejam procedimentos de fim, a cirurgia plástica e a cirurgia refrativa. Então, a gente tem que ter um cuidado de Sim. seleção muito grande. Então, eu não opero pacientes com olhos patológicos. E mesmo que ele seja, vamos dizer, liberado, eu tenho muita dificuldade. É lógico que o glaucoma inicial, ele pode ser até liberado pelo glaucólogo, uma retinopatia, às vezes, inicial,
pode ser liberada pelo retinólogo, mas eu via de regra, o paciente tem que me convencer da importância. Eu acho que ele tem problemas oculares mais sérios do que usar óculos. Principalmente casos de doenças que têm potencial de progressão, como glaucoma, como a retinopatia, por exemplo, diabética. Eu tenho muita dificuldade em me convencer de que isso é para esses, que a cirurgia refrativa ela deve ser feita, né? Isso para outras situações também, como o olho seco grave, olho seco mal controlado, pacientes amblíopes, pacientes que têm estrabismo com supressão. Quer dizer, a gente tem muitos casos e a gente, durante o curso, a gente mostra para vocês contraindicando esses pacientes. Agora, é lógico que a gente opera pacientes, a gente opera pessoas, indivíduos, e não olhos. Então, às vezes, tem situações, como, por exemplo, um ator que tem paralisia cerebral, ele não anda direito, anda com muita dificuldade, ele é totalmente lúcido, como todo paciente portador de paralisia, e ele é um ator, por incrível que pareça. E o óculos, para ele, incomodava ele muito. Quer dizer, um paciente que não falava direito, quer dizer, não fala direito, não anda direito, tem todo defeito motor. No entanto, ele, pela profissão dele, ele me falou que realmente atrapalhava e tudo, e eu o operei. Então, a gente tem realmente que selecionar muito bem cada paciente para que a gente possa oferecer o melhor e não ter alguma intercorrência de uma outra comorbidade que possa ser inferida ao tratamento refrativo. E a gente fica muito feliz quando a gente vê um retinólogo falar que a cirurgia refrativa é o estado da arte em oftalmologia. Porque quando eu comecei a fazer cirurgia refrativa, a gente era considerado como os bárbaros. Quando tinha uma sessão de cirurgia refrativa no congresso, era assim, ó, já chegou a invasão dos bárbaros. Quer dizer, a gente tinha realmente não era assim uma vamos dizer, a cirurgia refrativa ela não era aceita de uma forma incondicional, existia muita restrição. Hoje, felizmente, a gente percebe que ela, como subespecialidade hoje, ela é reconhecida e é valorizada pelas demais especialidades. Isso é muito bom, principalmente para aqueles que estão se formando agora. Eu acho que eu vou repetir, mas o Luiz já deixou isso claro. Gente, a avaliação da retina pré-operatória ela é mandatória. E não é pacientes automíopes que você deve pedir, você deve pedir para qualquer paciente, especialmente os míopes. Mas miopias baixas também pode levar a degenerações periféricas com potencial de descolamento futuro. Né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação pré-operatória e conversar com o retinólogo, ter um bom trânsito com o retinólogo, para saber se justifica, se aquele problema ele pode ser progressivo, se tem algum impacto futuro. Porque se tiver, gente, é melhor não operar. Você vai estar. O Leandro Duarte, que já deu uma aula para nós muito boa sobre deontologia, ele falou assim: custa a sua paz é muito caro. E é verdade. Quando o paciente tem um olho complicado, às vezes a cirurgia refrativa não é a melhor opção para ele. Né? Outra questão também que eu acho que é muito importante é a questão seguinte: você mandou um retinólogo. Esses pacientes têm que ser tratados e têm que ser liberados pelo retinólogo. A gente sabe que leva um tempo para ter essas cicatrizes, essas lesões predisponentes cicatrizarem. Então, a gente tem que ter a liberação do retinólogo. Isso pode levar algumas semanas, alguns meses, mas a gente só deve fazer o procedimento depois que a gente tiver a certeza de que ele teve a liberação, de que aquelas lesões estão tratadas. Então, gente, eu acho que era isso, eu não tenho mais nada a acrescentar. Parabéns mais uma vez, Luiz Felipe, pela brilhante apresentação e reforçando, então, essa necessidade da gente ter o nosso retinólogo e fazer, assim, essa avaliação pré-operatória. Parabéns aí. Ok, Reinaldo, obrigado. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Luiz Felipe? A hora é agora. Boa noite. Boa noite, Ana. Parabéns, Luiz, pela aula, excelente, tá? E, na verdade, eu queria fazer um comentário e eu tenho uma dúvida também. Eu acho que nós, cirurgiões, no momento ali, quando a gente está avaliando um paciente míope, esse paciente,
por exemplo, vai ser submetido à cirurgia, muitas vezes parece óbvio para a gente, mas é importante informar o paciente que a gente está tratando só o grau dele, que ele continuará sendo um paciente míope, porque muitas vezes ele acha que já tratou ali e diminui a frequência dos acompanhamentos, da rotina que ele já tinha antes. Parece óbvio para a gente, mas é muito importante falar que ele continuará tendo um olho míope. E uma dúvida, por exemplo, quando um paciente foi tratado ali, quanto tempo as lesões periféricas devidamente tratadas com laser, quanto tempo depois eu posso realizar a cirurgia refrativa? Se tem algum tempo assim mínimo? Legal. Isso é importante pelo seguinte: quando a gente está fazendo um laser, muitas vezes a gente pode induzir uma nova rotura, tá? Porque, por exemplo, eu tenho dois látices, um do lado do outro. Eu vou e cerco um, depois eu cerco o outro. No meio, pode dar uma outra rotura por tração. Então, é sempre bom você fazer o laser. Eu gosto de ver com uma semana, depois eu vejo com 15 dias se cicatrizou. Por que eu vejo com uma semana? Porque é a hora que aparecem as outras roturas que a gente pode causar iatrogenicamente, principalmente se for um olho muito grande, com roturas muito extensas, que eu tenho que fazer várias, né? Então, por isso que eu gosto de fazer uma, depois eu cerco a outra, e depois eu cerco tudo, tá? Então, no mínimo, 15 dias é o tempo que demora para cicatrizar. Então, eu gosto de ver, o ideal mesmo é que depois de um mês da última sessão, aí a gente consegue liberar ele com tranquilidade, né? Certo. E outra coisa, Luiz, por exemplo, esses pacientes devidamente tratados, tem algum risco ali de realizarmos, por exemplo, o LASIK, que vai induzir, às vezes, uma pressão ali, né, quando a gente usa, se a gente deve preferir o PRK nessas situações, o que você acha em relação a isso? Todo paciente que é míope, ele tem um risco, né? Então, esse risco é inerente à miopia, tá? O próprio LASIK, ele vai ser mais problemático num olho mais doente, que a base vítrea é mais doente, ele tem muitas roturas, é um olho assim que, se for uma roturinha isolada, não tem problema. Agora, aqueles olhos que eu mostrei, que o cara tem um punhado de látice, tem um punhado de buraco, esse é um paciente que, se você puder fazer um femtosegundo, se você puder fazer um PRK, um flap com femtosegundo, né? Talvez seja mais prudente, sabe? Porque ele é um paciente que tem uma base vítrea mais alterada. Então, é um paciente que pode te dar problema no futuro. Então, nesses casos que tem ali muitas roturas, eu preferiria fazer uma técnica que não aumentasse a pressão do olho e não tivesse aquela descompressão súbita, sabe? Sim. E, normalmente, quando eu mapeio ou quando eu conduzo, normalmente eu mando essa observação. Eu falo assim, olha, paciente com tais alterações, sugiro evitar técnica de microcerato. Tá? Então, eu sempre escrevo porque ajuda. Certo. Obrigada. Perfeito, Luiz. Nada. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Luiz Felipe? Esse comentário aí da Ana é interessante pelo seguinte: muitas vezes o paciente confunde miopia com grau. Então, é Sim, importante que a demais. gente deixe claro para ele que, apesar da gente neutralizar e aplanar a córnea dele e neutralizar a miopia, o olho dele continua sendo míope da mesma maneira e ele continua predisposto a ter todas as degenerações de retina comuns ao míope. Então, esse comentário tem que ser feito no pré-operatório para que o paciente não confunda miopia com grau de miopia. Então, Luiz, parabéns. Esperamos contar com Só você fazer no só ano um que vem. comentário sobre essa questão do microcerátomo, que é o seguinte, lembrando que o microcerátomo mecânico e o laser de femtosegundo, eles levam a um aumento de pressão semelhante. E é Semelhante, então lógico não que pode dos dois, chefe. Ih, os dois têm, vamos dizer, aí a deu ruim. questão de pressão, a pressão talvez, no caso, vamos dizer, glaucoma, a pessoa do glaucoma fica preocupada o tempo de isquemia que leva no nervo óptico. O tempo de isquemia do paciente com Pequeno, né? laser de femtosegundo é maior do que com microcerátomo.
Você tem que lembrar que você tem que colocar o anel, Sim, né? sim. Faz aquele vácuo ali, e depois você tem que baixar para fazer o docking e tudo, depois começar a fazer o tempo de confecção do flat, do mixerato, do leite segundo é maior do que no mixerato. A questão que o Luiz frisou bem não é tanta pressão, no caso, nós estamos falando de miopia, de rotura, de descompressão. Estamos falando da descompressão. A descompressão acho que é mais ou menos semelhante, porque nos dois casos você tem uma pressão em torno de 60 a 65 milímetros, e essa pressão você tira o vácuo dela de forma imediata, de forma súbita. Então, talvez a diferença pudesse ser em relação ao tempo, e não tanto ao problema da descompressão. Só para observação aí. Isso é muito pertinente, sabia? Porque, por exemplo, quando o pessoal foi trazer aqueles robôs para poder operar próstata, eles estavam demorando 4 horas numa cirurgia de próstata. E o paciente, quando vai operar, ele fica em Trendelenburg, a cabeça fica lá no chão e ele fica com a perna para cima. Então, eles tiveram vários casos de glaucoma terminal que saíram cegos, porque a pressão sobe lá para 60, 80 durante o período do Trendelenburg, e eles estavam demorando 4 horas para a cirurgia. Então, teve que se fazer um protocolo para avaliar o glaucoma antes dessa cirurgia de próstata. Hoje, eles já conseguem fazer uma próstata com 40 minutos. E eles viram que com 30, 40 minutos, eles não têm problema em relação à pressão de o paciente perder escavação, ficar cego, ou escavação terminal, perder aquilo ali durante aquele tempo cirúrgico, né? Então, isso que o senhor falou vai muito, né? O dado que a gente tem aí no caso seria desse pessoal da próstata aí, né? Do robô. Que quando você fica lá 3, 4 horas, É realmente a interessante, eu pressão. não Mas no sabia caso desse dado. nosso é a Pode ser. descompressão. Foi muito É. interessante porque quando a anestesista que fazia esse tipo de anestesia, ela era minha paciente. E aí a gente conversava muito, e ela falou assim, olha, nós estamos com esse aperto aqui, a gente está sem saber o que está acontecendo. E aí a gente teve que fazer esse protocolo junto, foi um negócio bem legal. Então a gente viu que 30, 40 minutos de cirurgia, 1 hora, não afeta muito a escavação. Agora, passou disso, já começa a ter problema nos glaucomas avançados. Perfeito, Luiz. Lembrando também, pessoal, que pacientes diabéticos, mesmo compensados, pacientes portadores de drusas cuticulares, esses pacientes têm que fazer uma tomografia de coerência óptica de mácula antes da gente realizar o procedimento cirúrgico. Então, é imprescindível aquele paciente míope, que não chega à visão 20/20, que no mapeamento se observa qualquer alteração macular, além de fazer um mapeamento de retina e avaliar a periferia e fazer a fotocoagulação, também, se possível, fazer uma tomografia de mácula em todos esses pacientes. Okay? Eu, particularmente, faço todos lá com o Luiz Felipe, porque, como o Luiz já comentou, cirurgia refrativa é uma cirurgia que a gente tem que entregar resultado. Então, a gente não pode comer mosca. A gente não pode operar um paciente para depois descobrir uma alteração macular e comunicar após a cirurgia. Qualquer tipo de alteração de segmento posterior, o paciente tem que ser informado antes da cirurgia para que não haja nenhum mal-entendido aí, ok? Então, Luiz, parabéns, muito obrigado pela sua enorme boa vontade de estar sempre com a gente aqui. Nós aprendemos bastante. E amanhã, pessoal, 19h30, temos aí os casos cirúrgicos controversos com o Reinaldo Cieira. Ok? Obrigado, boa noite a todos. E até amanhã, Bom, gente, pessoal. só lembrando que, como na semana passada, como eu não opero glaucoma, nós não temos caso de glaucoma. Como eu também não opero pacientes portadores de retinopatias, eu também não tenho caso de pacientes com retinopatias operadas. O que eu tenho, que vocês observem em todos os casos, é que todo paciente, no primeiro slide, eu mostro que esse paciente foi submetido a um mapeamento de retina com especialista em retina. E isso é rotina, isso eu não abro exceção. Isso é para todos os pacientes. Então, considere que todo paciente que vai ser operado, esse paciente foi submetido a um mapeamento de retina. E constatando um problema de retinopatia,
aí não tem que conversar muito com o retinólogo, porque provavelmente não é uma boa indicação. Então, olha só, é isso aí. Amanhã, então, nós vamos apresentar aqueles exercícios, operar sim ou não. Tá bom? Que ajuda a gente também a ficar mais seletivo ainda na questão da indicação. Um grande abraço a todos, mais uma vez, Luiz. Muito obrigado aí pela sua excelente aula. E uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã.